Cláudia Cedrais sobre a Turma do Chachado, sobre seu Antônio Cedrais, o criador, e sobre quadrinhos baianos. Então a gente está aguardando, vendo aquele movimento de sempre, de convidar as pessoas à conexão, mas aí a gente já... Olá, o irmão de Cláudia já chegou aqui, se não me engano, né? Olá, tia Cel, beijo pro povo de Jiquié. O pessoal tá chegando aos poucos. E aí hoje a gente vai falar sobre quadrinhos baianos, certo? História em quadrinhos, sobre a Turma dos Chachados, sobre seu Antônio Cedrais, e assim vai. Júlia, já vi passar aqui, Silvio. Como sempre, a gente espera bater 10 pessoas no contador. Olá, Caribé! Então, assim, o que é que acontece? Geralmente o número de pessoas que assistem é maior do que o que eu vejo no contador, né? Porque tem muitas pessoas que assistem, mas que não seguem o perfil. Então, a partir de agora, então, quando chega a 10, eu tenho uma noção de que já dá para começar. Olá, dona Cláudia! Vamos hoje aqui falar sobre a Turma do Chachado, sobre histórias em quadrinhos na Bahia. Olá, Vanessa! A Vanessa e os meninos. Os meninos já davam para fazer parte da Turma do Chachado. Também, Vanessa. Deixa eu ir logo colocando o Cláudio aqui, né? Pra gente já ir testando. Vanessa chegou. Olá! A minha artista favorita, olá, preferida. Tá ouvindo direitinho? Tudo direitinho. Eu acho que a conexão tá beleza. Gente, todo mundo tá vendo Cláudia, todo mundo que já tá aí no perfil, geralmente na live, geralmente só falo na sala, né? Costumo dessa coisa da sala. Então o pessoal tá vendo, pronto. Então eu acho que a gente já pode começar, e geralmente eu começo contando como é que eu conheci a pessoa, né? Porque para trazer alguém, e geralmente é uma guerra até trazer as pessoas para a live, né? E essa pessoa aí que hoje vai estar conversando com a gente, a guerra foi dobrada, porque são 3 meses de adulação. Então, assim... Pare com isso. Eu tive que adular, sabe? Pare com isso. Fazer um tráfico de influência para trazer esta pessoa até aqui hoje. Então, assim, a gente precisa, às vezes, situar como a gente conheceu a pessoa, porque, às vezes, quem está vendo acha que diz assim, é só Cristiane ligar que todo mundo atende. E não é assim que acontece. Uns são mais fáceis, outros mais difíceis, e outros que a gente tem que adular meses e meses e meses e meses, né? Então, assim, como é que eu conheci Cláudia? A primeira coisa que eu tenho a dizer para quem já está vendo aí é que eu trabalhei no mesmo lugar que Cláudia durante anos. Talvez a única coisa que nos separasse fosse uma parede, e eu nunca vi Cláudia em minha vida, certo? Então pensem vocês que durante anos nós compartilhamos o mesmo espaço, uma parede talvez nos separasse, e eu nunca vi Cláudia na minha vida. Até que um belo dia, no mestrado, no primeiro dia, acho que com a aula inaugural, não sei, sentei do lado dela, proseando, eu descobri que ela trabalhou e trabalha, e eu trabalhava no mesmo lugar. Então falei, que bacana, né? Mas estava na cantina da UNEB, eu olhei uma moça assim, com a saia de poá. Oi, Suzy! Com a saia de poá, eu olhei de lá e falei, aquela criatura só pode ser artista, rapaz, não é possível. Gente, quando eu falo artista, não é celebridade, não é artista, a gente faz arte mesmo. Falei, aquela dali deve ser gente boa. Passou. E eu não estava errada no gente boa. Uma figura fantástica. Mas passou alguns meses e trabalho vai, conversa vem. Só que eu não, assim, eu sou uma pessoa muito atenta, mas atenta às pessoas, não sou atenta às origens, nem sobrenome, nem nada.
E um belo dia, já depois de muito tempo a gente compartilhando na sala e tudo, Luísa, uma colega do grupo, virou e falou assim: você sabe que Cláudia é filha de Cedrais? Falei, que Cedrais, Luísa? Luísa é bem jovem, né? Bem mais jovem do que a gente. Que Cedrais, Luísa? Cedrais, dos quadrinhos. E Cláudia, eu acho que estava perto, falou assim, eu parei. Será que isso é conversa de Luísa querendo... Falei, Cláudia, é verdade? Cláudia, é. Falei, tá merda. Falei, rapaz, só eu não percebi o que estava acontecendo. Então, muitas pessoas que eu conheço acaba sendo assim. É justamente por dar muita atenção à pessoa e ser muito dispersa no entorno, né? Aí eu falei com o Cláudio esses dias na pré-live que talvez se eu soubesse logo que o Cedrais dela era dos quadrinhos, eu tivesse ficado mais cerimoniosa. Como não? Quando eu soube, já, o trem já estava andando, então descambou de vez e aí a gente seguiu nesse caminho de conhecimento, de admiração, de dizer que é minha artista favorita e um monte de coisas, né? Mas essa rasgação de seda a gente vai encerrar aqui, porque eu vou fazer igual eu fiz com o Caribé, vou começar com as perguntas difíceis. Ave Maria, que horror! Gente, Paula, a live foi muito esperada mesmo. Eu aqui o diga. Sid Clay, beijos. Que pressão de vocês! Essa pressão, você tá igual o Caetano. Aproveitar, ó, mandar um beijo pra Ana, pra Paula, pra Elci, pra Psicose que tá aí, pra meu irmão, que eu já vi passando aí, entrou. Então, muito obrigado pelo prestígio. Ok. Então, assim, beijo para a família Cedrais, né? Beijo para a família também, a subfamília de Cláudia Cedrais, porque já liberaram Caribé para a live, agora liberaram Cláudia para a live, então, de tempos em tempos. Outra coisa, de segunda-feira para cá, a gente fez as postagens dos personagens, certo? Cláudia mandou para cá, via WhatsApp, as figuras, mas para compor no perfil quem são aqueles personagens, eu fui a um blog, não sei nem se quem fez foi Cláudia, os irmãos de Cláudia, não sei, na origem do blog. Então, cada perfil que foi colocado, postado, até para todo mundo entender, porque às vezes a gente conhece o personagem, mas a gente não sabe o perfil de cada um. Então, a fonte foi esse blog. Então, meus agradecimentos a quem colocou o blog lá, né? E todo esse conhecimento. Mas, Cláudia, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte. Marvel DC ou a Turma do Chachado? Oi? Marvel DC ou a Turma do Chachado? Turma do Chachado, sempre, né? Sempre. Pois é, né? Sempre. Não tem nem como questionar isso não aí. Tem como questionar. Ó, eu vou começar. Gente, a gente fez uma pré-live. É uma pena não ter todas as pré-lives gravadas, mas eu vou começar do fim para o começo, certo? Então, eu vou começar sobre os aspectos da história em quadrinho em si e depois eu vou partir para a questão mais específica, que é a Turma do Chachado, outros personagens e o seu Antônio Cedrais. Ok? Pode ser, dona Cláudia? Pode ser. Você que manda hoje. A live é nossa. Pronto. A coisa que eu mais gosto de fazer é saber que a live é nossa, porque a gente faz o que quer. Exatamente, por aí. Gente, a primeira coisa é, assim, eu sempre gostei muito de levar quadrinhos para a sala, desde muito tempo. Desde quando não se falava ainda, até porque eu era uma professora, sempre fui meio fora da caixa, né? Então, num tempo em que ninguém falava ainda nessa coisa de quadrinhos, eu já achava que era necessário, e dizia, não, deixa eu ler, eu acho que começa por aí. Mas tudo sempre foi, até hoje, de um tempo para cá, de uns anos para cá,
é que começa a aparecer essa coisa dos quadrinhos nas gramáticas, na literatura, e assim vai. Então, assim, como eu tenho bastante tempo, isso é uma coisa recente, certo? Eu falo recente, é coisa de 10, 15 anos para cá. Porque em termos de ensino, quando a gente fala recente, não é coisa de 2 anos, 1 ano, é recente de 10, 15 anos para cá. Então, assim, o que é, Cláudia, esse conceito, essa concepção de HQ, né? Isso. Então, assim, para a gente explicar, para a gente situar o que é que faz uma história em quadrinho de ser diferente daquilo que Laerte faz, ser diferente, vai dizendo aí, porque tem hora que some aqui. Que Hector Salas faz. E deixa eu ver, pesca, porque eu também sou meio. Que Setúbal faz, que Caó faz, que Marcelo Fontana, que Cosme faz, que Davi faz, que uma série de personalidades ilustres baianas fazem. Então, assim, o quadrinho, acho que a característica do quadrinho é a sequencialidade, né, das imagens. É você organizar vários quadros e contar uma história através desses quadros. Que é diferente da charge do cartoon, que geralmente a charge do cartoon é o quê? É um quadro só, que tem uma piada lá. Né? Algumas de cunho político, outras não. Mas a diferença... Eu que adoro Laerte. Pois é, ele faz cartoon em charge, né? Uhum. Então, o quadrinho é uma história mais longa, em quadrinhos, em quadros. Sequência de imagens em quadros. Aí chego eu, Cristiane, uma professora de redação intuitiva, né? E digo assim, sem nada, gente, faz lá uma história em quadrinhos, nem que seja daqueles... Como é o nome que Vanessa falou esses dias aí, que é aqueles negócio do palito? Diz aí, Cláudia. É o boneco palito. É aquele boneco palito, mas tem um nome todo americanizado, que aí eu não sou muito ligada, não. Não sei aquela line, né? Então, aí eu digo, faz assim mesmo. Você não sabe desenhar, eu também não sei, tá tudo certo na Bahia. Mas, na pré-live, você foi me dizendo que tem elementos que compõem esse quadrinho. Certo? Então, assim, para quem precisa levar isso para outros ambientes de produção, que não seja a produção profissional de quadrinhos, line art, Vanessa me salvou aqui, Jesus. Não vou lembrar nunca desse line art. Line art. Então, assim, vai que faça, queira fazer nesse line art, e para mim é só palito. O que é que compõe? O que é que eu precisaria dizer? Ó, seu quadrinho vai ter isso, isso, isso e isso. O que é que tem num quadrinho? Eu acho que assim, tem os balões, né? Que a gente quer importante, que não são fundamentais, porque existem histórias em quadrinhos que não tem balão, que não tem texto, né? Mas tem os balões que têm características bem específicas, que indicam não só o que o personagem está falando, mas também como ele está falando, se ele está falando baixinho, se ele está gritando, se ele está dando uma pausa, se ele não está. Então, o balão, além de indicar quem está falando, ele indica também a sequência da fala, quem falou primeiro, quem falou depois, e como esse personagem está falando. Se ele está falando gritando, se ele está falando cochichando, se ele falou, deu uma pausa e continuou a falar, se ele está pensando. Então, esse é um dos elementos importantes que, assim, vou falar na escola, que eu acho importante quando a gente vai trabalhar quadrinhos, os alunos saberem. Então, os tipos de balões e quais são as funções dos balões. Outro elemento que eu acho importante os alunos saberem é que o quadrinho é construído a partir de imagens, né? Imagens que estão dentro de requadros, de quadros, que não são necessariamente, não precisam ser necessariamente quadros, podem ser retângulos, podem ser ovais, podem ser de diversas formas. E entre esses quadros existe um elemento chamado calha, e alguns chamam de sarjeta, que é aquele espaço entre um quadrinho e outro,
que é um Aquele espaço branco. espaço, exatamente, entre um quadro e outro, que é um espaço importante, por quê? Porque é naquele espaço que o leitor se insere. Que é naquele espaço que o leitor também vai construir a história, porque ele vai imaginar a cena que está acontecendo entre um quadro e outro. Porque o artista ele não apresenta a história completa, ele apresenta cenas da história. Então, aquele elemento branco, aquele respiro que existe entre um quadro e outro, é importante para que o leitor crie a história junto com o artista, porque ele vai imaginar o que acontece de um quadro para o outro. Então, é outro elemento que eu acho importante a gente, em sala de aula, trabalhar com os alunos. As onomatopeias, que são os Gente, é umas sons... onomatopeias, é aquele pá, pô, não sei o quê, que a gente estuda em figuras de linguagem, as figuras de pensamento, essas figuras todas, e lá tem as figuras de som. Dentre essas figuras de som, é justamente isso, quando a gente não consegue reproduzir esse som, então a gente cria, sabe? Cria palavras, cria símbolos que digam que som é esse, aquele pô da batida, né? Exatamente. Toque-toque, você está batendo na porta. Trim do telefone, apesar dos telefones hoje não fazerem mais trim, né? São outros São sons, mas silenciosos, eternamente. ficou esse ícone do trim-trim. Mas na história em quadrinho, eu acho interessante da gente tratar a onomatopeia como um som, efetivamente. Então, no momento que a gente está lendo o quadrinho, a gente tem que ler aquilo e imaginar o som, certo? Não é ler o texto e... Não é só ler o texto, trim-trim, imaginar um telefone tocando. Não é imaginar mesmo o som do telefone tocando. Então, as onomatopeias são um som nas histórias em quadrinhos. E tem as metáforas visuais, né, que são aqueles desenhinhos que indicam a emoção do personagem, além das expressões faciais. Então, é aquela lâmpadazinha que aparece quando ele teve uma ideia, é aquele furacãozinho quando ele está zangado, quando ele está nervoso, as cobras e os lagartos quando ele está falando palavrão. Então, são esses elementos que eu acho interessante a gente trabalhar na sala de aula, que enriquecem muito a construção de história em quadrinho com as crianças. Que eu acho uma linguagem super importante da gente trabalhar em sala de aula, né? Porque une... na escola é interessante a gente trabalhar a questão do texto e da imagem. Não é só quadrinho, não é só colocar o texto no balão. A história não é contada apenas com o texto. A história tem que ser contada também com as imagens. E aí eu acho interessante assim. Falando das imagens, se eu te interromper demais, a gente tem intimidade suficiente para você dizer cala a boca, Cristiane, que eu ainda estou falando. Pronto. Imagine que eu sou uma cronista. E, em alguns momentos, roteirista, certo? Se alguém me pedir, faça um roteiro e me dá o texto, eu vou lá e faço o roteiro. Mas isso não me autoriza a ser uma roteirista de histórias em quadrinho. Qual é o perfil, qual é o roteiro para história em quadrinho? Gente, só para vocês entenderem, quando a gente fala de roteiro, roteiro é um tipo de texto. Não basta você, eu escrevi uma história e isso vai ser filmado ou virar quadrinho. O roteiro ele tem toda uma estrutura própria, certo? Para a história ser contada. Não é qualquer texto, de qualquer jeito, que vira roteiro. A gente tem que estudar bastante. Eu tive que comer milhares de livros para entender o que é o roteiro e não achar que, porque eu escrevia, que eu escreveria roteiro. Quando eu escrevo a crônica, eu estou escrevendo um tipo de texto. Quando aquela crônica vira roteiro, é outro tipo de texto. Mas aí é por isso que eu estou querendo saber de Cláudia qual é o tipo de roteiro, quem é o roteirista para quadrinhos, né? A gente já começa chamando de argumentista, né? Quem faz o argumento da história. E nesse argumento, o interessante é você ter a fala dos personagens e uma indicação da cena. Porque a gente está trabalhando com duas linguagens, o texto e a imagem. Então, o argumentista, além de escrever a fala dos personagens, ele tem que ir indicando também a cena
daquele quadro. Então, se o personagem vai estar de close, se vai estar no plano americano, o que é que vai ter naquele cenário. Então, isso são indicações interessantes que o argumentista pode colocar no texto dos quadrinhos. É quase uma linguagem cinematográfica. Se aproxima muito, porque os planos de enquadramento são praticamente os mesmos do cinema que a gente utiliza no quadrinho. Uhum. E a gente tem que lembrar que isso tudo pode ser feito por uma pessoa só, né? Então, uma pessoa só vai fazer o argumento, vai fazer o RAF, que é um esboço rápido da história para organizar os quadros, para organizar a página, como é que as coisas vão ficar na página visualmente, desenhar, fazer a arte final, que é aquele contorno de preto, e colorir a história. Uma pessoa só pode fazer todos esses passos, ou pode ser dividido. Você ter uma pessoa que é especialista em argumento, uma pessoa que é especialista na arte final, outra que é especialista... Cláudia, estão subindo aqui vários comentários e a gente não se dá conta disso, né? Então, gente, nem sempre eu consigo responder tudo, porque assim, ou eu converso com a Cláudia, eu olho as perguntas, mas eu vou tentar aqui buscar o que é que está sendo feito de perguntas, ou caso a Ana esteja lá dentro, possa anotar e trazer para mim, eu vou agradecer um bocado. Tem alguém aqui? Meca Orga. Disfarçado, essa pessoa, Meca Orga, atualmente ela é professora de língua portuguesa, sim, mas é um argumentista de mão cheia. Escreve história, já escreveu muita história em quadrinho, não sei se ela ainda está escrevendo, mas já escreveu muita história em quadrinho e tinha um pseudônimo, né? Psicose. Então, quando você ouviu falar quadrinhos, anos 90, Psicose, é seu Meca aí, que está disfarçado. Pronto. E aqui ele está fazendo uma técnica, dizendo assim, os quadrinhos já reconhecidos devem ser já reconhecidos como arte consagrada. O Brasil reconhece isso? Não. Nem o Brasil, nem a Bahia, né? A Bahia reconhece muito menos do que o Brasil. A gente tem grandes desenhistas, grandes argumentistas, a gente tem uma produção bacana, mas a gente não tem mercado para isso. A gente... Quadrinhos é caro no Brasil, né? Quadrinhos é caro no Brasil. Tanto que vem de fora, quanto produzido aqui dentro. Mas a gente tem boas produções, tem bons desenhistas, bons coloristas, bons arte finalistas, bons argumentistas. Aqui na Bahia, inclusive. É isso que eu quero saber. Foi por isso que eu falei, gente, no começo, que a gente ia do começo, ou do fim para o começo. Na pré-live, a gente tratou muito sobre Chachado, muito sobre o pai de Cláudia, e deixamos essa conversa para o fim. Eu estou fazendo essa conversa antes para situar as pessoas que não é chegar lá, fazer um risquinho de dizer assim, publiquei, e como se fosse uma coisa simples. Então, a gente primeiro vai explicar o processo, o que há de sofisticado, de trabalhoso, de penoso nesse processo, o que há de prazeroso. Aí sim, a gente entra no que é que, por que foi tão importante essa figura da turma do Chachado como uma referência, além de seu Antônio Cedrais como referência, que eu só conheci de longe, né? Bienal, apresentação. Então, assim, só era uma admiradora. Então, o que eu conheci foi de longe. Então, assim, me diga quem são esses representantes hoje. Eu publiquei, né? Vitor, durante a semana, Vitor... me lembre aí, Cláudia, os outros dois. Setúbal, que é desenhista também. Vitor é um colorista de mão cheia. Setúbal é um desenhista. Bem desenhista, artista plástico. E Tom Figueiredo, que é um escritor fantástico também. Escritor baiano fantástico. Tom e o Vitor trabalharam na equipe de Painho, na equipe do estúdio Cedrais. Meu pai chegou a montar um estúdio para produzir as suas histórias em quadrinhos da turma do Chachado. E o Vitor era colorista
Tom Figueiredo era o argumentista e a gente tinha a preciosidade do traço de Sidney Falcão, né? Que hoje Sim. é um chargista de mão cheia, está fazendo cada charge fantástica. A gente vê as produções dele aqui no Instagram, lá no Facebook. Muito bom o trabalho dele. Então, esses eu sei especificamente por ter ido. Eu não sou uma pessoa do mundo dos quadrinhos, né? Então, sou uma pessoa muito mais do mundo da literatura e do mundo vamos dizer assim, do audiovisual. Então, o que eu conheço deste lugar aí é como consumidora e não uma das consumidoras mais, vamos dizer assim, eu não sou voraz. Eu olho o que passa. Então, como eu leio tudo que passa na minha frente, esse tudo, quadrinhos também, mas assim, eu não sou a pessoa que tem referências. É por isso que eu pergunto a Cláudia essas referências de quem é que faz esse trabalho na Bahia, né? Para todo mundo entender que há uma produção aqui na Bahia. Tem uma produção. A gente tem o Flávio Luiz hoje, que está morando em São Paulo, que tem vários livros em quadrinhos publicados, que ganhou prêmio. Tem a U, capoeirista, ele já está fazendo. Tem o A Gente Somos. A gente tem o Luiz Augusto, que já faleceu, que deixou a turminha do Lucas, do Fala Menino. Sim, o Fala Menino. Tem o Fala Menino. A gente tem uma galera massa fazendo quadrinhos de terror, que é o coletivo Quadrinhos de Emergência, que são quadrinhos, são argumentistas, roteiristas, desenhistas baianos que publicam. Inclusive, eles estão preparando um trabalho, publicaram hoje uma página com arte lindíssima, porque o que me fisga no quadrinho é a arte, né? Então, as ilustrações são que me fisgam. E com arte linda. Então, a gente tem o Val Oliveira, a gente tem o Hector Salas, a gente tem Davi Salles, a gente tem... Geralmente, dificilmente você vai encontrar alguém que se dedique só aos quadrinhos. Como meu pai chegou uma época a trabalhar, né? Só com quadrinhos, como o Luiz Augusto também só produzia quadrinhos, como o Flávio Luiz também só produz quadrinhos. Geralmente esse pessoal é professor, é advogado, é médico, mais apaixonado por quadrinhos, e aí vai, através de financiamento coletivo, através de editais, através do bolso, vão publicando histórias em quadrinhos. Esse através do bolso. Tem muito mais gente. Né? Esse através do bolso eu conheço bem o que é isso, porque no meu caso a fotografia, sarau, oficinas de música, passa muito pelo através do bolso, né? Então a gente trabalha para financiar um outro lugar. Tem aqui uma pergunta, Cláudia. Eu canto matemática. Beijo para Sidney Caldas, que é assim, outro libriano amoroso, colega, e aqui ele está perguntando, acerca do curso para iniciação em quadrinhos, é mais pertinente já atuar com mesas digitalizadoras ou antes no velho papel e lápis? Eu acho que aí vai da sua afinidade. Se você tem afinidade com lápis, começa pelo lápis. Se você tem afinidade com digital, começa pelo digital. Eu enquanto professora de arte, eu acho que a gente tem que ir pelo que a gente é apaixonado, né? Então, eu ainda não entrei no digital, eu ainda sou da turma do lápis de cor, da tinta, mas tem uma galera que já entra no digital e está fazendo trabalhos belíssimos. É uma questão de afinidade com o material, com a técnica. E aí se joga. Minha vontade aqui, gente, infelizmente os comentários eles não ficam salvos, né? Quando a gente salva a live, perde, porque tem comentários assim interessantíssimos. Eu estou dando atenção à Cláudia, mas vendo os comentários aqui. Elísia dizendo o mercado editorial é extremamente desigual. Há quadrinistas atuando em outras áreas. Luciana, tive oportunidade de conhecer essas pessoas que faziam a mágica dos quadrinhos.
do Estúdio Cedrais. Então, assim, a gente tem algumas... Sid Clay, sou fã do Ninguém, eu também. Então, eu acho muito engraçado. Ninguém, de Augusto Matos, né? Não é do Augusto? Que ele conheci lá Tá aqui, não posso Augusto esquecer de registrar que uso quadrinhos. Vanessa, que é da Arte Terapia, está aqui dizendo, não posso esquecer de registrar que uso muito quadrinhos no consultório com crianças e adolescentes. Excelente mediador para expressar emoções e pensamentos, certo? Tem aqui, Cláudia, a arte é refém do dom, é aliada da técnica ou ambos? Ambos. Hoje em dia a gente não trabalha mais com essa questão de dom, né? Porque dom pressupõe uma pessoa que já nasceu iluminada, inspirada para aquilo. E aí desmerece todo o trabalho dos outros, né? Dos réis mortais. E quando a gente vai lá para a história da arte, a gente vê muito artista que o trabalho, na verdade, de arte se faz através de muita pesquisa, muito estudo. E depois a gente ganha essa fama de ter um dom, né? Na verdade, são anos de estudo, de treino, de pesquisa, de muita referência. E para no final as pessoas dizerem que a gente tem um dom. Mas é treino, é estudo, é pesquisa. Arte. Fazer arte Tudo tem é que ter pesquisar. muito estudo. As pessoas sempre acham que quem é envolvido com a arte ou quem é envolvido com a questão da literatura, da fotografia, é o equipamento, é um dom, ou então baixou aqui e aconteceu. E não funciona desse jeito. Eu vi fácil, passar aqui, né? As pessoas acham que é fácil. Da Espanha, né? Deixa eu ver. Carol, eu vi aí, subiu aí. As pessoas acham que é fácil produzir arte. E eu digo sempre a meus alunos, eu digo, olha, não é fácil, mas é uma das poucas áreas de trabalho que você vê as pessoas alegres, né? Felizes porque estão trabalhando. Você não vê nenhum ator triste, desanimado, você não vê nenhum fotógrafo infeliz da vida, você não vê nenhum músico revoltado, porque a gente faz porque a gente gosta, né? Você não vê nenhuma liveira revoltada. Não, a gente pode não ganhar dinheiro, mas a gente se diverte, a gente vive feliz, porque a gente está fazendo o que gosta. Então é um bônus quando a gente escolhe seguir a área da arte. Vamos começar fazendo a transição para o outro assunto. Pronto, tem aqui. Cláudia, amanhã na minha live me lembre de contar como foi que comecei e terminei minha carreira artística em um dia. Rapaz, todo mundo agora ficou curioso e quer saber. Lízia, que estuda a questão dos quadrinhos, né, Lízia? Beijo aí, você é de Pojuca. Um abraço pro pessoal de Pojuca. A Lízia está fazendo doutorado, ela fez mestrado e agora está fazendo doutorado a partir do trabalho da turma do Chachado. Beleza, sucesso aí. Eu acho que a gente tem que ocupar muitos espaços ainda nesse lugar, que é o lugar da arte, da educação, da cultura, não é mesmo? Cláudia! Sim. Mesmo tendo lhe conhecido, quem chegou depois, eu contei no início da história aqui da live, eu custei meses, quer dizer, anos trabalhando no mesmo lugar com esta figura, e nós nunca nos vimos. E depois, já cursando o mestrado, um tempo longo até descobrir que essa criatura tinha uma ligação forte e íntima e pessoal e fraternal e tudo com a turma do Xaxá. Então, assim, são coisas de Cristiane Brito, que aconteceu com Paula também, né? Quando Paula Brito, que está aí, que não é minha parente, que eu disse, olha, Paula, você não me conhece? Conheço sim. Então, às vezes, acontece isso muito comigo. Você foi colorista da turma do Chachado, é isso? Como? Você não, foi eu não fui colorista da turma do Chachado. Então, explica esse negócio. Porque, assim, algumas pessoas acham que meu pai só criou a turma do Chachado, né? Meu pai tem uma história desde meados. Mas acho que você já começou respondendo. Samba logo aí para responder.
Desde lá, final da década de 60, 1960, meu pai já é envolvido com quadrinhos. E antes da turma do Chachado, já tiveram outras turmas, né? Já Ah, teve a Carol turma está do dizendo aqui que foi ela Pipoca. que foi a colorista, Cláudia. Ó, o Depois vexame na de live. mim. Depois de mim. Ela é 10 anos mais nova do que eu, então ela não pode ter sido colorista antes de mim, entendeu? Mas todo mundo, na verdade, desenhar não, que a gente nunca desenhou os personagens, né? Mas cor, eu acho que todo mundo, não sei se Cláudio chegou a colorir, mas eu e Carol, a gente trabalhou na produção como colorista das histórias. Antes do Chachado, então teve a turma do Joinha, teve a turma do Pipoca, teve os Guris, teve... que mais? Acho que basicamente foram essas que eu já lembro. Então, eu trabalhei colorindo, ele fazia ilustração para livro didático, então a gente ajudava na cor. Uhum. Então, eu colori, ajudei ele a colorir na época que não era digital, era com Ecoline, aquela miséria da Ecoline, né? Uma tinta horrorosa da gente trabalhar. Mas eu lá para década de 90, mais ou menos, eu ajudei ele fazendo as cores de algumas histórias. E depois Carol assumiu o posto. Carol, ela já lhe deu os créditos, viu, Carol? Tem aqui uma pergunta. Cedrais levou um pouco da personalidade dos filhos a algum dos personagens? Sempre, sempre. A família, né, influenciou nessa personalidade dos personagens. Alguns personagens foram criados a partir dos filhos. O Joinha mesmo foi a partir... eu era pequena quando ele criou o Joinha, eu devia ter 2, 3 anos de idade, e eu gostava de colocar as camisetas dele e andar pela casa. E aí ele construiu um personagem que era um menino, não era uma menina, mas que usava um camisolão comprido. Então, foi inspirado em mim. Aí já teve personagens inspirados em Cláudio, em Carol, em sobrinho, em irmão. Então, ele vai misturando um pouco as personalidades das pessoas, né, que estão... Misturava. As pessoas que estavam no entorno dele, ele acabava criando personagens a partir dessa experiência, né, dessa observação. Então vamos situar no tempo. Quando é que teu pai começa, de fato, a carreira dele? Gente, a gente está falando aqui, eu com o Cláudio eu não sei chamar de Cedrais, não sei o quê, vou chamar de São Antônio Cedrais, então depois ela corrige. Então, assim, quando é que teu pai começa essa caminhada dele? Isso assim, desde que eu me entendo por gente, meu pai trabalha com quadrinhos, né? Mas eu estou escrevendo um artigo com André Bertonazzi e Valdomiro Vergueiro sobre a produção de quadrinhos aqui na Bahia. E aí eu fui pesquisar, a gente chegou no final da década de 60 e Painho estava lá produzindo histórias em quadrinhos, né? Junto com a galera. Aí tem Gutenberg, que é um grande pesquisador sobre quadrinhos aqui baiano, estava lá também, já no final da década de 60. Setúbal, Robério, Calafange, eu anotei. Olha, eu sei que você está pescando, viu? Eu também pesco. Pescando, porque os nomes... Alguém aqui em casa falou que não era para eu mostrar mais papel na live, mas eu mostro. É isso. APS, Dilson, Midlas, então... Tem uma galera, K.O., Nildão, Laje, que já no final da década de 60 estavam produzindo quadrinhos aqui na Bahia. E Painho tá no meio dessa galera e foi até quando é que nasce 2014. Chachado vai nascer, e é engraçado isso. A data oficial de nascimento do Chachado é quando ele ganha a turma dele, quando ele ganha protagonismo, em 98. Então o Chachado tem 22 anos. Mas antes, é um rapazinho, né? Mas antes o Chachado fazia parte da turma do Pipoca. Era um personagem da turma do Pipoca. Pertencia a outro grupo. E aí ganhou independência, né? Conquistou sua própria turma. E aí
inauguração acontece em 98, da Turma do Chachado, né? Do Chachado como protagonista das histórias em quadrinhos. Gente, para vocês situarem a questão da mobilização da Turma do Chachado, desde que eu publiquei na segunda-feira, né? Porque eu faço a divulgação das lives na segunda, faço uma publicação durante o dia na terça, até que chegue a quarta, às 17 horas, que são os dias da live da gente. Desde lá, eu fui mandando para a Cláudia algumas das mensagens das pessoas, né? Então, a gente vai vendo que tanto a Turma do Chachado quanto o pai de Cláudia, de Carol e de Cláudio, uma pessoa extremamente querida. Então, assim, não é só no meio da educação. Várias pessoas, e eu estou olhando aqui o contador, que sempre chega a 20, já está em 32, é prova que tem muito mais gente. Cláudia, hoje a gente vai ter mais gente do que a live dos sertanejos, Cláudia. Pode se preparar. Que bom! Hoje, a gente só tem aqui uma live flopada de 30, 40, 50 pessoas. Hoje vai dar 1,5 milhão. Pode ter certeza, todo mundo querendo conhecer essa história. Isso é uma das coisas que a gente vê. Vocês que pertencem a esse meio, qual é a dificuldade que se tem de produção, distribuição, de manter essa questão dos quadrinhos? A gente já sabe, vou te perguntar aqui, tem quanto tempo que seu pai já não está, faleceu? Vão fazer 6 anos. 6 anos. Então, assim, depois disso e antes disso, a gente sabe que para tudo que está voltado para a cultura é uma dificuldade enorme. E para os quadrinhos, o que há de dificuldade? A mesma dificuldade das outras linguagens artísticas. É a dificuldade de encontrar patrocinador. Às vezes você produz um quadrinho que não é um quadrinho infantil, porque muita gente ainda tem nesse ideário de quadrinhos como coisa para criança. E a gente tem produções de quadrinhos de gêneros diversos. Então a gente tem quadrinho erótico, quadrinho de terror, quadrinho de super-herói, Carlos aí, né? Que são os quadrinhos eróticos que Marisa Monte acabou usando, né? Na capa de um Exatamente. Uma coisa linda. Depois dele tem muita coisa sendo produzida, bacana. Tem as biografias em quadrinhos, Manara. Tem as biografias em quadrinhos. Tem as reportagens em quadrinhos, que é um gênero novo. Que o artista, em vez dele fazer uma reportagem convencional, ele narra o mesmo fato, só que através de quadrinhos. Uhum. Então, mas as pessoas ainda estão muito presas à questão de que quadrinho é uma linguagem infantil. É para criança. E aí isso é uma das primeiras barreiras, né? Você mostrar às pessoas que existem outros tipos de quadrinhos. Que não existe só quadrinho de super-herói, que existem outros gêneros de quadrinhos. E você conseguir, né, se sustentar com isso. Porque se as pessoas não reconhecem que é importante, se você não consegue financiamento, se você não consegue vender, você acaba tendo que viver de outra coisa e produzir quadrinhos e não consegue investir o tempo que o quadrinho precisa, né, para funcionar. Como qualquer outra profissão. Sim. Eu digo para todo mundo que a gente é artista, não é celebridade. Quem ganha dinheiro vendendo peito, bunda, bíceps, aí diz, eu sou artista. Não, esse é celebridade. Artista é quem de alguma forma trabalha com arte, certo? Não é o famoso. Então, a gente pertence... eu estou falando a gente, mas não sou eu não, gente. Eu sou só uma arteira, eu faço parte da plateia. Eu sou uma reles produtora e professora e juntadora de gente, né? Mas que é super importante, sabe? Ultimamente eu tenho me questionado muito em relação a isso. Não basta só a gente ter artista, a gente precisa ter pessoas que incentivem as pessoas a consumir arte. E a gente que é professora... Os produtores, eu estou aqui, a produtores, mas além dos produtores, eu acho que o nosso papel na sala de aula, que a Cris é professora, eu também sou, é de mostrar às pessoas de que é possível consumir arte, né?
Arte Sim. não é só o quadro de 2 milhões, de Vicky Muniz. Não, um quadrinho que eu compro no Catarse é uma obra. Tudo que me emociona, né, que eu consigo ter um prazer, ou que me inquiete de alguma forma, que me incomode de alguma forma, que me tire do meu estado normal, é arte. Hoje a gente tem Aham. essa liberdade, né? A contemporaneidade Sim. traz essa possibilidade de eu chegar e dizer, ó, esse papelzinho aqui me mexe comigo, me emociona, então eu vou pendurar na minha parede, é obra de arte e ninguém pode dizer que não é. Sim. Então a gente precisa também desse pessoal que incentive as artes, né? Não é, eu sempre penso assim, a família de Cedrais, não é só a família de Cedrais que tem responsabilidade de manter o nome de Cedrais vivo. É todo mundo que gosta da Turma do Chachado. Todo mundo tem que se mobilizar, se movimentar, pensar em estratégias, pensar em ações, mostrar o outro, né? Para que é uma rede que vai fazer com que esse nome permaneça, com que essa turma permaneça, com que essas histórias permaneçam. Não é só a família, né? Porque a Eu família tô só são 4 filhos, 3 filhos, a esposa. Então, é muito pouca todo mundo gente. artista. Todo mundo arteiro. Massa, já gostei. Eu tô ficando, Cláudia, angustiada de tanta pergunta bacana. E não dá. Gente, quem puder pegar essas perguntas, colocar nessa interrogaçãozinha aqui, ó, que tem do lado dos comentários, coloque. Ou salve a tua pergunta e coloque lá numa das postagens do personagem para a gente não perder esse diálogo, certo? Então copia, cola na postagem de um dos personagens, porque depois Cláudia vai tentando Vou responder. responder naquele espaço ali, já que a hora de uma live é sempre uma hora, daqui a pouco cai, daqui a pouco vai para fazer café, tomar café. Beijo a todo mundo que já vi aí, Kézia, já vi Rose, já vi o pessoal de Jiquié, né, Prima, Raiz, um monte de gente vindo até a live, e eu acho que o Chachado, ele mexe também, alguém falou aí antes, com essa questão do regionalismo, né, a gente está em plena fase do São João, uma fase muito triste, porque eu sou uma adepta do São João, eu sou uma catingueira, né, uma mulher lá do sertão, e eu me reconheci várias vezes no Chachado, por esse lugar de onde eu venho, sabe, desse lugar do sertão, desse lugar da caatinga, desse convívio. Meu pai, a gente tinha um sítio num lugar chamado Fazenda Velha, em Jiquié, próximo à barragem de pedra. Então, assim, o Chachado, quando eu conheci, me remetia muito a esse lugar, certo? Então, assim, beijo para todo mundo. Tenta ou colocar aqui nessa interrogaçãozinha as perguntas, ou salva a pergunta e coloca lá numa das postagens. E quem não segue ainda, segue o perfil da gente, porque toda quarta-feira a gente tenta dar voz a nós mesmos. Então, a gente não está dando voz à celebridade, não. A gente está dando voz a pessoas que fazem arte, fazem cultura, fazem saúde. Muitas vezes a mídia, ela não convida a gente, mas aí a gente se convida, a gente é ousado. Então, a gente ocupa espaço agora com as lives. Chachado tem Instagram? Ainda não. Gente, Estou pensando nisso. Vou providenciar o Instagram do Chachado. hashtag Instagram da Turma do Chachado, certo? É. Vamos levantar aí essa bola e pedir que a Turma do Chachado tenha um Instagram. Ela vai dizer, ai, mas e o tempo, não sei o quê. Aí, peça colaboração. Só para você ter uma ideia, ele tem Facebook, né? A Turma do Chachado e Antônio Cedrais tem páginas no Facebook. E já tem muito tempo que eu não consigo alimentar nem a página da Turma do Chachado, nem a página de Antônio Cedrais. Mas eu vou tentar me organizar. Eu estou aqui com 10 minutos Instagram. de tempo, certo? 10 minutos, está acabando. 10 minutos e 500 perguntas, e mais todas essas que estão aqui, certo? Buscando algumas coisas, e aí passou alguém, por favor, a pessoa que falou, levante a mãozinha assim. Eu vi a animação da Turma do Chachado, certo? Mas só que eu vi numa página do governo de Pernambuco.
Conta aí em 2 linhas a história dessa animação. Essa animação foi uma parceria com Cândida Liberato, né? Foi um edital que Cândida inscreveu e propôs fazer as animações da Turma do Chachado. Quem é Aí teve a Cândida? felicidade. Cândida Liberato. É uma produtora de vídeos aqui, baiana também, filha de Chico Sim. Liberato, de Ingra Liberato. Eu faço as perguntas para situar os mais espectadores. As pessoas. É. Sim. E aí foi um edital e Painho teve a felicidade de ver, né? As animações foram vinculadas na TVE. Teve um São João, inclusive, que a chamada do São João na TVE foi com os personagens do Chachado. Se colocar lá no YouTube, você vai encontrar essa vinhetinha. E são animações curtinhas, foram histórias que foram adaptadas para o vídeo da Turma do Chachado. Vi, achei muito interessante o pessoal das Maria Campos, que está aí, o pessoal da Cid Ana, o pessoal da Cid Porto, então, que tem um Facebook para as crianças no YouTube. Tem essas animações, eu acho que vale a pena replicar e a gente resgatar. Eu falo a gente resgatar não, porque já é visto por toda uma geração. Mas novas gerações, crianças de 2, 3, 5, 10 anos, então, assim, ter contato com a questão da Turma do Chachado. Então, a gente precisa apresentar, né? Sim, e eu acho que eu volto a falar dessas ocupações de espaço pelas redes sociais. Então, assim, quando as mídias tradicionais elas não dão espaço para a gente cria. Eu ficava muito preocupada porque não se tinha. Agora com a live, estou ocupando e estou fazendo do jeito que eu quero. Minha live, minhas regras, eu pergunto o que eu quero, chamo o que eu quero, falo o que eu quero, para ter esses momentos com essas conversas, tipo, isso você não vê na Globo, né? Então, a gente vai ver aqui. Agora me conta um pouquinho sobre teu pai. Quem era Antônio Cedrais, a pessoa, o profissional, o pai? Conta aí pra gente. Um pai fantástico, né? Não é perfeito, porque eu brinco sempre que não existe ninguém perfeita, mas era um pai fantástico, um pai que faz falta até hoje, faz muita falta. Profissionalmente era reconhecido, né? Ele era reconhecido como uma alma boa, como uma pessoa muito boa na área dos quadrinhos. Deu oportunidade para muito menino que estava começando nos quadrinhos. Ele contratava, pagava para desenhar as histórias, pagava pelos argumentos dos personagens. Então tem muita gente hoje que está escrevendo, que começou lá com ele, né? Está desenhando, tem muita gente que tem uma carreira, não só nos quadrinhos, mas como ilustrador, na propaganda, na publicidade. Começou lá com ele dando essa oportunidade. E foi muito gratificante para a gente quando ele morreu, apesar da gente não querer, né, que ele morresse naquele momento, podia estar vivendo aí mais com a gente até hoje, mas ver o carinho que as pessoas tinham por ele, né? E assim, elogiando a forma ética como ele conduzia as coisas, elogiando a generosidade dele no trabalho, em compartilhar. E nessa pesquisa que eu estou fazendo com o André, eu descobri exatamente isso. Você vê lá nas histórias dos quadrinhos aqui na Bahia, você vê lá essa figura do seu Cedrais com os veteranos dos quadrinhos, com quem já tem 20, 30 anos, compartilhando, fazendo trabalhos. E você vê também ele participando com a galera jovem. Então você vai ver ele participando de exposição com os moleques de 20 anos, de 18 anos, nos anos 90, nos anos 2000, a galera mais nova, ele lá no meio. Eu recebo sempre fotos dele com esses meninos feliz, contente e realizado, porque ele tinha certeza que existia lugar para todo mundo. Então essa generosidade profissional dele foi uma surpresa muito boa a gente descobrir, né? A gente sabia que era uma pessoa legal, bacana, era um pai fantástico, mas essa generosidade foi muito bacana a gente descobrir. E aqui só, eu tô vendo, tô subindo e só elogios, e a gente recebeu só elogios. Mas me conta aí, uma curiosidade, onde é que teu pai era?
A cidade era daqui? Meu pai era de Miguel Calmon. Viveu até Sei. os 20, depois ele foi para Jacobina. Eu, inclusive, nasci em Jacobina, eu não sou de Salvador, mas vim para cá com 2 anos de idade. E um pouco do sucesso, eu acho que muito do sucesso do Chachado vem disso. O que ele conta do Chachado é o que ele experienciava, é o que ele vivenciava. Minha mãe também é do interior. E a gente Sim. sempre ia, final do ano, passar as férias inteiras lá no interior, pé no chão, subir na mangueira. Então, todas essas questões que o Chachado traz são questões que ele tinha como próprias dele, né? Que ele vivenciou isso, que ele experienciou isso e combinou do estúdio nessa fase dele encontrar o argumentista, que foi o do Tom Figueiredo, que também é do interior de Tapetinga. Então foi um casamento que deu certo, porque eles falavam com muita propriedade daquilo que eles viviam, né? Da realidade deles. Não Suzy era está uma indo coisa aqui. Aí inventada. os catingueiros que vivem à beira-mar, Catingueiros. são É. todos apaixonados pela turma do Chachado. Foi por isso que eu perguntei, né? Porque os catingueiros, como eu, que vivem à beira-mar, são todos apaixonados, porque a gente se reconhece nesse lugar. Eu acho que a gente já está quase acabando, para não encerrar a live de uma Vamos forma. cair. Vamos mandar um beijo. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que apareceu. Meus Sim, irmãos, para a galera aí, o Luiz, vou chamar de Luiz, Psicose, que a gente teve uma fase que a gente andou junto, metido com essas histórias de quadrinhos. Eu não vi os outros. Elísia, que está pesquisando o trabalho de meu pai. Então, um beijo grande para todo mundo que está aí. Paula, minhas colegas de trabalho. E um beijo grande. Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. gente, eu estou aqui para agradecer, assim, por o carinho que eu já tenho com Cláudia, né, de sempre, da gente ter uma visão de mundo parecida, onde a gente quer as coisas mais bonitas, mais justas. Eu sou uma libriana meio apegada a muita gente, mas meu agradecimento mesmo à Cláudia, a quem veio, até porque Cláudia Guilherme falou assim, é uma bolha que tem pessoas... Eu falo, gente, ela não se dá conta do tamanho da bolha, ela está achando que é uma bolha de sabão, mas a bolha é enorme, né? Então, assim, meus agradecimentos à família de Cláudia, que eu estou vendo aqui na live, os amigos de Cláudia, pessoal também que é amigo, meus amigos. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem, certo? De fomentar e criar esses espaços, de dizer, a gente está aqui, a gente está fazendo, tem gente que faz, a gente acredita nisso, e a gente está esperando que as escolas, né? Então eu volto a falar, Maria, Ana, pega lá no YouTube, coloca no Instagram, faz o Instagram, os voluntários, coloca o Instagram, a hashtag eu adoro a turma do Chachado, coloca porque eu acho que é importante isso. Não, a gente não pode viver só de Marvel, de Si, Maurício de Souza, mas abraçar esses profissionais que estão ao redor da gente aqui na Bahia e valorizar o que é da gente também, né? Então a gente precisa disso aí. Gente, outra coisa, pelo amor de Deus, salva essas perguntas, coloca lá no do Chachado mesmo. Por favor, gente, por favor, a gente fica curioso para saber tudo. A gente precisa disso, já que a live ela não salva isso aí. Eu vou lhe deixar agora, acho que a gente tem uns segundos para obrigada as considerações. A você, Cris, por ter insistido. Foi uma experiência muito bacana. Por esse espaço, eu sabia que ia dar 1 milhão e meio de pessoas. Sabia, né? Que bom que a gente formou. Que ia ter 1,5 milhão. Mais sucesso que Luan Santana. Com certeza. Sim, mas aí você pode fazer nesse restinho de tempo, suas considerações finais a respeito da live, do que você falou durante a live. Uma experiência boa, né? Obrigada aí. Eu acho que a gente precisa se unir. 25 segundos. Os fãs do Chachado precisam se unir para manter, né, essa memória, essa história presente, contando e recontando essa história para quem não conhece, para quem está começando agora.
Beijo grande. Beijo, gente.